Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A CES 2020 já começou, para quem não conhece, trata-se de um evento anual que ocorre lá em Las Vegas, onde os fabricantes mostram para os consumidores os produtos que deverão chegar ao longo de 2020 e ao longo dos próximos anos, com foco em gadgets, eletrônicos, notebooks e tudo que envolve essa área de informática do dia a dia. Dentre eles, a AMD estava lá, fazendo a sua apresentação ontem às 7 horas da noite, e nesse vídeo eu vou fazer um resumo do que foi dito lá. Nem tudo que a gente esperava foi lançado, mas algumas coisas interessantes sim. Por exemplo, RX 5600 XT, agora nós já sabemos o preço oficial, a data de lançamento oficial e a performance oficial em relação às placas da NVIDIA. Isso e outras coisas eu vou comentar nesse resumão. Vem comigo até o final. Esse vídeo é um oferecimento do Water Cooler Gun Gestion M1A 240R, compacto e fácil de instalar. Ele conta com iluminação RGB e controle remoto para ajuste rápido. Também conta com mangueiras com acabamento premium e compatibilidade com todos os sockets atuais. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. E considerando esse foco da feira nos gadgets e eletrônicos, boa parte da apresentação da AMD foi com foco nos notebooks, onde inicialmente ela apresentou o seu Ryzen 4000 para notebooks. E não se confundam, porque esse não é o Ryzen de quarta geração com a arquitetura Zen 3 que as pessoas estão esperando, mas sim um Ryzen de terceira geração com a arquitetura Zen 2, a mesma que está atualmente nos desktops, mas com o nome de 4000. Isso porque o ritmo de atualização de desktops é mais acelerado. Então, enquanto nos desktops o Ryzen 3000 tem o Zen 2, nos notebooks o Ryzen 3000 estava lá no Zen Plus ainda, na arquitetura antiga, ok? Então, finalmente, os notebooks vão receber a nova arquitetura Zen 2, 7 nanômetros, com todas aquelas melhorias de performance, IPC e eficiência energética em 2020. Eles anunciaram 3 séries de Ryzen Mobile. Eu vou falar Mobile porque é mais fácil as pessoas compreenderem, embora a gente saiba que o certo é Mobile, né? E o Series, que foca nos consumidores casuais, ou na dona de casa que quer apenas assistir um vídeo, fazer alguma coisa mais simples, na H-Series para jogos e criadores de conteúdo e na Pro Series para o uso mais profissional. Então, eles apresentaram o que já havia sido vazado anteriormente, que é o Ryzen 7 4800U, que é um chip impressionante que quando eu comentei num resumão aqui no canal, as pessoas duvidaram, porque é um chip que foi anunciado como 8 núcleos e 16 threads, com o GPU integrada Vega, a nave ainda não veio, continua na Vega, com TDP de apenas 15 watts. Isso mesmo, um chip de 16 threads com 15 watts de TDP. É impressionante o que a AMD conseguiu fazer com o Zen 2 nesses novos processadores. Nos testes eles compararam com o Core i7 da 10ª geração, e eu esperava ver o Core i9 da 10ª geração, mas meio que estava sendo anunciado paralelamente no evento, né? Então eles mostraram que o teste de single thread houve ali uma pequena margem de performance em relação ao chip da Intel, mas em multithread, por conta de ter 16 threads, a performance foi estrondosamente maior, e inclusive na comparação de gráficos também houve uma margem. Eles mostraram ali também testes de criação de conteúdo, tal como o Handbrake ou Adobe Premiere, onde novamente os chips da AMD se saíram melhor. Em seguida, a AMD explicou um pouco sobre a performance e como isso aconteceu dentro do processador, onde, segundo eles, 30% foi responsável pelo IPC e arquitetura e 70% pela redução de litografia dos atuais 12 para 7 nanômetros, o que possibilita muito mais transistores no mesmo espaço ou no menor espaço, dependendo da situação. Também falaram sobre o FreeSync, onde tem a versão convencional, que vocês já conhecem. Tem também agora o FreeSync Premium, que suporta 120 Hz, e o filtro de compensação de frames baixos, que é o LFC, e sendo quase igual ao FreeSync Pro, que agora suporta também o HDR. E nos CPUs ainda, a AMD mostrou uma outra variante do mesmo Ryzen, o 4800H, esse de 45 watts, que consegue bater, segundo eles, o desempenho de um Core i7 9700K de desktop, tendo mais threads e consumindo menos, o que é realmente bem interessante. A gente espera ver mais testes nesse sentido. Inclusive, tudo indica que esse Ryzen 7 4800U deve ser desbloqueado para overclock. Então talvez você consiga fazer
alteração de TDP, assim como eu fiz no notebook da Lenovo, onde eu peguei um Ryzen 5 ali 2500U, desbloqueei o TDP dele para 35 watts e ele conseguiu rodar com uma performance melhor, um clock melhor, entregando mais desempenho, ok? Agora vamos falar de placa de vídeo, que é uma coisa que vocês gostam muito de ver aqui no canal. A AMD mostrou ali, com poucos detalhes, mas mostrou a RX 5600 XT. Como é um evento que não foca tanto em hardware como a Computex, eles mostram meio por cima, mas já anunciaram a data de lançamento, 21 de janeiro, ainda nesse mês a placa será lançada. Preço oficial, $279, que é o mesmo preço da 1660 Ti da Nvidia. E é uma placa que, segundo a AMD, nos testes deles, é mais rápida que a placa da Nvidia, custando o mesmo preço, que é uma coisa boa. Eles mostraram ali em jogos esportes como Apex e Fortnite, que tem uma boa margem em cima dela. Em jogos AAA, Gear 5 teve uma boa margem, The Division 2 e Call of Duty também. A AMD classificou essa placa como uma Ultimate 1080p Game, que é uma placa para você rodar tranquilamente no Full HD hoje. E mostraram designs das placas das ROG, da ASUS, Gigabyte, MSI, entre outros fabricantes. O TDP estimado da placa é 150 watts e as especificações já haviam sido vazadas pela própria ASRock, conforme eu mostrei para vocês no último resumão. Para quem quiser acompanhar, eu vou deixar o link aparecendo aqui do lado, ok? E considerando, pessoal, essa questão, a placa entrega mais performance, segundo os testes da AMD, em relação à placa TI da Nvidia, o que é uma coisa boa, já que ela entrou basicamente no mesmo preço. Mais performance no mesmo preço é uma coisa muito boa e esperado no mercado, porque quando a gente tem competição, a tendência é que os preços caiam, ou que sejam lançadas placas ainda mais rápidas no mesmo preço. Considerando as placas que estão abaixo, por exemplo, a 1660 Super, que a Nvidia lançou mais recentemente, aí por volta de outubro, né? É uma placa que entrega quase o desempenho da TI por menos, então talvez a Nvidia agora meio que descontinue a 60 Ti e use a 60 Super, que é quase o desempenho da TI custando menos. Eu acredito que a Nvidia não vai lançar uma outra placa de vídeo nesse segmento que já está bem saturado, então daqui para frente o que a Nvidia deve fazer é simplesmente deixar a AMD tranquila ali, vencendo a sua placa, custando o mesmo, ou pegar uma RTX 2060, baixar um pouquinho o preço dela e tornar a vida dessa nova 5600 XT ainda mais complicado com uma placa que é mais rápida, que é o caso da 2060, que inclusive tem Ray Tracing como um segundo diferencial. Vamos esperar o que vai acontecer, né? Os preços oficiais do Brasil ainda não foram revelados, mas isso deve acontecer muito em breve e eu espero poder trazer um futuro teste para vocês, ok? E me demonstrou outras coisas na feira, mas resumindo aqui, falando de produtos, para fechar a apresentação, ela mostrou o que já era especulado no mercado de existir, que é o Threadripper 3990X de impressionantes 64 núcleos e 128 threads. É muito núcleo, é muita thread para o mercado high-end. Realmente a AMD agora está não apenas competindo com a Intel, mas ela já está no topo. É o que oferece a maior quantidade de núcleo, a maior performance, custando muito menos. Ele tem um clock boost muito impressionante de 4.3 GHz. Se pensa, para 128 threads, um clock boost desse é muito alto. 288 MB de cache, custando a bagatela de $3.990, que para a maioria das pessoas é insano e é um preço de um carro, né? Então não espere um CPU barato desse aqui no Brasil, deve chegar tranquilamente acima dos R$20 mil, mas para grandes corporações, para a indústria de entretenimento, ele tem um diferencial. A própria AMD mostrou um comparativo no V-Ray, uma renderização, aonde o 3990X sozinho conseguiu entregar 30% mais desempenho, terminando o render mais rápido em relação a um Dual Xeon 8280, ou seja, 2 Xeons de uma placa-mãe. Cada Xeon custa simplesmente $10 mil, ou seja, $20 mil, entregando 30% menos desempenho que o CPU de $4 mil. Então, os $4 mil não parecem muito olhando por essa perspectiva, né? Então, simplesmente a AMD está chutando o pau da barraca mais uma vez e esse Threadripper é simplesmente impressionante. Bom,
Ryzen de 4ª geração, com arquitetura Zen 3 e aquela R9 não, RX 5900 XT que eu havia mencionado para vocês no último vídeo. Infelizmente não foram falados, não foram anunciados e deve ficar apenas para a Computex, que ocorre no final de maio, ok? Bom pessoal, eu estou preparando aqui um texto sobre a conferência da Intel também, embora pouquíssima coisa foi mostrada ali. Eles falaram muito sobre como eles são bons no mercado, líder, tecnologia, mostraram alguma coisa ali sobre os próximos processadores, as arquiteturas Tiger Lake, a Comet Lake para desktops também ficou de fora, não falaram de placas-mãe, então ficou muito nesse mercado de business, esportes, então produtos ficou um pouco de fora. A conferência da Intel foi um pouco fraca. Eu também assisti a conferência da Sony. Era esperado que eles mostrassem o PlayStation, mas infelizmente também ficou de fora. Então vai ficar, de repente, para E3 esse ano, a gente vê o PlayStation 5, o novo Xbox em mais detalhes, alguns jogos exclusivos que vão vir aí. Beleza, pessoal? Eu sigo atualizando vocês no resumão quinzenal que vem na semana que vem. Aí eu trago mais novidades acerca da CES, que está rolando nesse exato momento. Começou hoje, ontem foi uma pré-conferência dos fabricantes e deve rolar ao longo da semana, beleza? Volto em breve aí com mais um vídeo, um grande abraço e até mais. Tchau!